Programa de frente com os vereadores de Jandira. Nós, aproveitando esse recesso da Câmara Municipal, estamos batendo um papo com cada vereador aqui da cidade para que eles nos repassem, não é? Um pouquinho dos seus feitos aí durante esse 1 ano e 7 meses de mandato. E desta feita, eu estou aqui com o vereador Reginaldo Camilo dos Santos, que é o Zezinho do PT, e ele vai nos contar um pouco sobre a sua atuação nesse 1 ano e 7 meses desse mandato, não é? Tudo bem, vereador Zezinho? Tudo bem, Zé Brasil. Quero cumprimentar também o Fernandes, da Natural Imagem. E quero dizer que, parabenizar vocês por essa iniciativa. É o 2º ano consecutivo, né, que vocês usam o espaço democrático para estar dialogando com os parlamentares da cidade de Jandira. Isso é importante, é verdade. Vereador, eu queria que você desse um panorama geral desse 1 ano e 7 meses, não é? Desse novo governo. Logicamente que cada governo tem a sua marca, não é? Queria que você falasse um pouco desse 1 ano e 7 meses de atuação. É lamentável, né, não ter o que falar de bom do governo G, porque na verdade as promessas de campanha que vem seguido do plano de governo. E o plano de governo começou logo de cara falando da Benfica, né, da empresa de ônibus. Todos nós sabemos que a passagem do ônibus em Jandira, Zé Brasil, é uma das mais caras do país. É um ônibus que você pega aqui no terminal rodoviário e vai até o Gabriela, no Fátima, no Teresa, ou até mesmo no Jardim Alvorada. Você paga R$3. Você pega um ônibus na Praça da Bandeira, lá em São Paulo, você vai até a Campo Limpo, é mais de 30 quilômetros. Jandira você roda menos de 2 quilômetros, você paga R$3. Eu só estou te lembrando essa questão que foi promessa do prefeito G. Ele ia assumir e iria rever a empresa de ônibus e iria diminuir o valor da passagem, da tarifa. O que aconteceu? Ele assumiu, fez 2 contratos emergenciais com a Benfica e agora, há poucos meses, ele fez um contrato de quase 15 anos, mantendo o mesmo valor. Esses ônibus que andam na cidade é a sucata que vem de Barueri e vem de Itapevi. Vem ônibus velho para Jandira, não tem ônibus readaptado para portadores de necessidade. Empurram todo para cá, né? Toda a velharia vem para cá. Exatamente. Exatamente. Vereador, com relação a requerimentos e projetos teus, você tem mais uma ideia de quantos foram projetos ou requerimentos? Então, voltando a essa questão, você falou para mim fazer um resumo desse apanhado geral. É, um apanhado. Eu comecei a falar da empresa de ônibus, que foi promessa do governo, e até agora, putz, né, achar que todos nós, os moradores da cidade, não estão atentos, né? Então, logo de cara, que é o eixo, né, que é o transporte coletivo, está cada vez pior. Agora, como se não bastasse, está gastando dinheiro público para fazer os abrigos do ônibus. A empresa teria obrigação de fazer esses abrigos. Mas nesse assunto aí, vereador, eu queria entrar especificamente com o senhor daqui a pouquinho. Não é? Então tá bom. Vamos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Vou fazer um apanhado dos seus requerimentos, o que você pediu, se então, foi atendido nesses pedidos. Eu consegui uma emenda com a deputada Janete Petá, né, do PT de Guarulhos, deputada federal, que eu quero aproveitar a oportunidade e agradecê-la. Ela nos mandou recurso porque já foi aprovada a primeira fase, que é a internet livre, gratuita na cidade de Jandira. Nós vamos começar com um projeto piloto no centro da cidade, num raio de 3 quilômetros, e depois estender para a cidade inteira. Então, esse é uma conquista, é um projeto do meu gabinete, do meu mandato, né, que é do governo federal. Outra questão que vem se arrastando por muito e muito tempo é a questão do Comuna Urbana, que foi matéria da Rede Globo. Infelizmente, os moradores estão morando lá no Comuna Urbana, que é lá na região do Fátima, próximo do CDHU do Fátima, e você vê o esgoto sendo jogado tudo na nascente, tendo um condomínio ao lado, que é o Floresta Rios, que o pessoal não tem água da Sabesp. Eles usam água da nascente e a água está sendo tudo contaminada por causa que, de uma forma irresponsável, os governos que se passaram, inclusive o governo G, que se diz que é o Partido Verde, está jogando esgoto lá na nascente. Então, a gente fez uma ação junto ao Ministério Público para a gente tentar amenizar esse problema
do meio ambiente. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui dialogando e fazer um apelo para a Maura, que é a secretária de Habitação, junto com o prefeito G. Eu passei lá faz 2 semanas. Infelizmente, está estourado o esgoto, que eles inauguraram faz pouco tempo, uma estação. E outra questão, eu sei que o governo passou, mas o desvio do dinheiro público, lá estava constando como esgoto, tratamento pronto, creche pronto, padaria comunitária pronto. Hoje, as crianças daquela comunidade, do comuna urbana, estão estudando num galpão improvisado que era para ser a padaria comunitária, enquanto a creche está abandonada, ninguém sabe para onde foi o dinheiro. Então, é difícil, depois a gente é taxado muitas vezes. O próprio líder do prefeito, na última sessão, ele disse que a gente só fica apontando ele falou até um palavreado, a remela do governo. Mas é muita remela, gente, pelo amor de Deus. E o papel do vereador é esse, é fiscalizar, não é puxar o saco, não. Porque o papel do vereador é fiscalizar e fazer leis, e esse é o meu papel. Exato. Então, eu quero dizer que esse projeto do Comuna Urbana é um projeto que nos deixa muito triste, que foi em mutirão, que os moradores se organizaram com o dinheiro do governo federal, que é a parte das casas. Só que a parte que competia ao governo, que é a infraestrutura, não foi feito. E pior, a Caixa Econômica veio, fez a medição como obra terminada. E aonde está esse dinheiro? Outra questão, Zé Brasil, é a questão dos moradores lá do Ouro Verde. O Polo Industrial 2 foi autorizado a infraestrutura, a tiragem de terra, movimentação de terra. O que aconteceu? Afetou as casas dos moradores da rua José Bonifácio, há 4 anos atrás, 5 anos atrás. O que aconteceu? As casas caíram, graças a Deus ninguém morreu, mas quase mais de 30 famílias ficou sem moradia. Foi aí que nós conseguimos recursos junto ao governo federal. Só que entra governo, sai governo, aqueles moradores são sem perspectiva, porque fica se humilhando para a prefeitura pagar o aluguel. Agora o governo G está dizendo que tem famílias da cidade que ele paga a bolsa aluguel R$250, outros R$500, outro salário mínimo. Não tem um padrão. Eu acho que todos têm que ser tratados de forma igual. E a gente garantimos recentemente no Ministério Público, né, que a prefeitura tem que arcar com o aluguel de até um salário mínimo para cada família do Ouro Verde. Mas eu quero também aproveitar este espaço e dialogar, se o prefeito G, os seus assessores estiverem nos assistindo nesse momento, fazer um apelo para o G, para a gente olhar com carinho para aquelas famílias, que são pessoas que muitas vezes comprou imóvel, né? Muitos deles não invadiram nada, por irresponsabilidade da administração pública. Sim. Que autoriza um loteamento daquela natureza. A gente não pode colocar a vida das pessoas em risco. Já que causou tudo isso, eu acho que está na hora da gente buscar uma alternativa e resolver. A Maura, que é a secretária de Habitação, fez uma reunião com os moradores do Ouro Verde, onde eu participei junto com o prefeito. Ela propôs um projeto com dinheiro do governo federal, Minha Casa Minha Vida, mas com prédios de 13, 14 andares. Só que tem um complicador, Zé Brasil. Um prédio que tem elevador, você tem o custeio todo mês. Agora, uma família de baixa renda mal tem condições de pagar água, luz, vai ter condições de pagar a manutenção do elevador. Então, está aguardando lá o projeto ser aprovado de Brasília. Então, é lamentável, porque a questão do Ouro Verde, a gente tem que pensar a habitação na cidade, sim, mas eu acho que aquela questão, aquele povo está muito sofrido, devia ser tratado com carinho especial. É verdade. Vamos entrar aqui numa questão que eu sei que o senhor acompanha bastante também, está bastante presente, que é a questão da educação infantil na cidade de Jandira e de uma forma geral. O que está sendo feito para que essas milhares de mães da cidade de Jandira tenham onde deixar as crianças? A gente ouve falar que vai sair creche não sei aonde, creche ali, creche acolá, mas de fato a gente não vê nada. O que a gente percebe de uma forma ou de outra é muita mãe revoltada, não é?
sem ter onde deixar essas crianças e sem trabalhar. Nesse sentido, o que é que o senhor está fazendo? Existe um termo de ajuste de conduta, que é um TAC, junto à Prefeitura de Jandira com o Ministério Público do Estado. Isso foi assinado em 2011, no governo da doutora Anabel, que o governo, a cada ano, ele tem que estar criando tantos números de vagas. Eu estava olhando, não foi cumprido. Eu conversei com o secretário de Educação e eu vou oficializar o Ministério Público. Eu acho que tem que ser cumprido, porque, na verdade, a creche, ninguém coloca o filho na creche para ir passear. Hoje, a mãe que trabalha, ela necessita da creche. E é um direito garantido na Constituição. Então, isso também foi promessa do prefeito G de campanha. E aí, o que a gente vê hoje nas escolas e nas creches é as tais reformas. Aquelas reformas que é 200 em uma escola, gasta 200, 300 mil em outra, e assim vai. Você tem vários prédios alugados. Recentemente, agora, eles estão lá na rua William Vadel, tem uma placa de quase uma reforma com dinheiro da educação em um prédio alugado em quase 400 mil reais. Que irresponsabilidade desse governo! Que irresponsabilidade! Como que eu posso pegar? É a mesma coisa, Zé Brasil. Você aluga um imóvel e você vai fazer um investimento de 400 mil reais num imóvel que não é teu. E o pior, se você alugar o imóvel com seu dinheiro é uma coisa. Agora o prefeito G alugar um imóvel com o dinheiro do povo e querer gastar o dinheiro do povo para fazer a reforma, essa história está muito mal contada. Então eu quero dizer que quando se entra na educação, a gente fica muito chateado. Porque a educação é a forma que a gente tem, a pasta onde você muda a vida das pessoas. Não tenha dúvida. Porque é através de um acesso da educação que as pessoas vão ter uma saúde melhor, vai ter um emprego melhor, vai ter uma vida melhor. Então, infelizmente, a gente vê só o discurso. E para finalizar nessa questão da educação, essa empresa aí que foi contratada, então, se você entrar no site da transparência da prefeitura, você vai ver a escola da Vila Márcia, mais de 100 mil numa reforma pequena, troca de portas. Você vai na outra escola lá ali no parque, na Jardim Marília, no Ayrton Senna, você vai ver outra reforma, 200 mil. Então, é lamentável o dinheiro público sendo jogado assim, indo pelo ralo. Da outra vez que eu tive a oportunidade de falar com o senhor, nós falamos, era uma outra secretária, a secretária de Educação, que era Dete, não é? Agora é um outro secretário que está por lá, comandando a pasta. Como é que o senhor está vendo o trabalho dele? Deixa eu falar, eu acho que o governo, a gente tem que ter mania, o G, ele fica trocando os secretários e acha que está tudo bem. Não está tudo bem, gente. Tem que mudar o eixo do governo. Na verdade, não é as pessoas que são culpadas. É o governo que precisa mudar a forma de governar. Entendeu? Recentemente, você viu nos noticiários a Polícia Federal entrar na casa da prefeita Anabel, prisão domiciliar, bloqueios de bens e de outros agentes políticos. Quando nós apontamos lá atrás essa denúncia, a Câmara arquivou, joga debaixo do tapete. E aí, depois de tanto tempo, a Polícia Federal estoura o desvio do dinheiro público na merenda, a péssima qualidade. E aí, o que mais me estranha é que esse mesmo governo G, ele deu continuidade na licitação que a doutora Anabel deixou. 5 quilos de arroz, o ano passado, enquanto custava no mercado R$ 9,80, o governo G pagou R$15. Não é verdade? E outras questões. Então, é um governo, eu estou dando esse exemplo, porque não tirou a secretária e acabou o problema. Mas quem faz a licitação não é a secretária de Educação. Quem faz a licitação é o governo G. E aí? Então, eu quero dizer que é óbvio que as pessoas, os secretários têm que ter competência, têm que estar na altura da pasta.
mas também não adianta o prefeito não mudar o eixo do governo, sim. a forma de governar, porque senão vai ser um faz de conta. E já se passou quase 2 anos. Nós temos aí um tripé de problemas que afeta o país todo e principalmente a gente aqui, que é a questão da saúde, segurança e habitação, não é? Com relação à segurança, Jandira está nesse eixo aqui, entre as cidades mais violentas da região, não é? E desde o começo dessa nova administração, que eu vejo os vereadores, você também cobrando a questão do monitoramento da cidade. Como é que o senhor está vendo o trabalho do prefeito em relação à segurança? Ele está fazendo alguma coisa ou só está... Jamais, ele não está fazendo nada. Isso é um absurdo. Não vamos tapar o sol com a peneira. Hoje, se você vê os noticiários, foi até polêmica nas reuniões do Conseg, Jandira hoje é a 7ª cidade mais violenta do estado de São Paulo. Quem deu essa reportagem foi a própria Folha de São Paulo, saiu no Diário de Osasco. E aí, são vários aspectos que chegou a esse ponto. Primeiro, é a falta de direção, de comando na cidade. Né? Jandira, as pessoas se sentem desprotegidas. Parece que não existe prefeito. E outra questão. Na época do governo do PT, do Paulinho Bururu, Jandira estava entre as 5 cidades mais violentas. Não é? Esses dados, esses índices, foi mudado drasticamente. Por quê? Foi criado mecanismo para mudar essa realidade. Primeiro, Zé Brasil. O Partido dos Trabalhadores implementou na cidade de Jandira, através da iniciativa popular, um projeto que os pastores, padres recolheram a assinatura, que foi a lei, fechamento dos bares e comércio, a lei seca. Sim. Você não imagina a forma que diminuiu a violência. Depois, outro ponto que ajudou a contribuir com isso foi a questão do monitoramento, que o governo federal fez um investimento na cidade de Jandira, mais de R$1 milhão com monitoramento na cidade. Porque a cidade de Jandira é pequena, 17 km², tem os equipamentos. E aí começou a trabalhar com o fechamento do comércio, começou nós trabalharmos com a questão da prevenção, né? Porque se você tem câmera espalhada na cidade, quando alguém marginal vai fazer algum ato ilícito, ele vai pensar 2 vezes que ele está sendo filmado. Outra questão que nós fizemos no governo do PT foi a integração polícia militar, polícia civil e guarda municipal. E aí, você também trabalhar com a guarda municipal. Paulinho aumentou o comando, deu uma reestruturada na guarda, e aí, com isso, nós conseguimos melhorar a segurança na cidade. Hoje, no governo, se passando quase 2 anos do governo do G, você vê que não tem comando. Um bar pode ficar aberto, o outro não pode. Por que será? A lei é feita para todo mundo. Agora nós sabemos também que tem um critério. Aquele comércio que tem as garantias mínimas que o Conseg aponta, ele pode ficar até mais tarde, desde que ele faça eles fazem uma adaptação no comércio de acordo com a lei. Agora, não tem como eu explicar para você um boteco aberto 3 horas da manhã lá no Teresa, lá no Gabriela, sendo que as pessoas têm que trabalhar no dia seguinte. Agora é diferente você pegar uma pizzaria aqui do centro da cidade ou até mesmo um lugar para a juventude se divertir, porque tem que ter mesmo, mas eu acho que tem que ser um lugar adequado para isso. E a lei está muito clara, dá oportunidade. Para quem quer manter seu comércio aberto, tem que fazer adequação, porque até mesmo para a segurança desses jovens que lá vão frequentar. Porque recentemente nós vimos o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, não é verdade? Onde aconteceu aquela tragédia com aqueles jovens todos, problema de segurança. Então, não dá para a gente falar da segurança sem falar de um contexto geral. Agora, eu vou aproveitar também esse espaço, que nós estamos falando da segurança, e pedir aqui, pelo amor de Deus, prefeito, você está me ouvindo? Você está me vendo aqui?
nesse momento, por favor, o monitoramento está aí na cidade. Vamos fazer a manutenção, está tudo parado. Sabe por quê? Não tem competência do prefeito de fazer uma licitação para contratar uma empresa para fazer a manutenção dessas câmaras que estão na cidade. Está todas paradas, está todas com problemas. E há 2 anos é Brasil. E depois fala, é o Zezinho. Mas tem como ficar calado diante disso? Não tem. Né? É verdade. Muito bem, falamos de um problema sério, que é a questão da segurança, né? E agora vamos entrar num dos maiores problemas do nosso município, que é a questão da saúde. Hoje, até uns anos atrás, saúde era competência do governo federal. Hoje não, é de competência do governo municipal. Ele tem que gerir a saúde do município, não é? E aqui, quando a gente entra nesse assunto, às vezes com alguns políticos, fala, não, isso é geral, Zé Brasil, isso é o Brasil inteiro. Cada um tem os seus problemas e cada prefeito tem cuidado da melhor forma, né, para deixar a população mais bem acudida. Aqui a questão é crônica. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da estrutura da saúde, né, e em seguida vamos entrar na questão dessa CI, que foi montada, não é, até para investigar algumas questões que estavam irregulares já no governo G. A saúde de Jandira. Outra promessa do prefeito, né? Foi o eixo principal da campanha do prefeito G. E como pode enganar as pessoas, né, Zé Brasil? É lamentável, porque engana nossos familiares. Porque, na verdade, Zé Brasil, eu nasci em Jandira praticamente. Minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, eles precisam dos postos de saúde, eles precisam ir do hospital. Então, qualquer político em sã consciência tem que olhar para uma saúde e buscar proporcionar para o povo jandirense uma saúde de qualidade. Porém, o que a gente vê hoje, de quase 2 anos do governo do G, do PV, é um posto de saúde. Nós temos em torno de 11 unidades básicas de saúde. Aí você pega lá no Analândia, um exemplo recente, uma senhora, a Dona Maria, lá da Rua das Hortênsias, lá do Jardim Marília, nos procurou. O marido dela, ela estava cheia de bolhas na pele, no corpo. Sabe o que aconteceu? Ela foi na farmácia, lá do posto de saúde, do Analândia, e deram o remédio para ela vencido. E aí, essa mulher quase morreu. E aí eu peguei o líder do prefeito, falei, vereador, vamos lá comigo, para você confirmar, para você ver o que está acontecendo, porque é um caso assustador. E daí ele foi comigo, ele pôde constatar a senhora naquelas manchas no corpo inteiro. E aí, eu só estou dando um exemplo que como você pode... E essa funcionária do posto lá, ela não é culpada. O prefeito coloca os cabos eleitorais dele, é assessor executivo de prefeito, cargo de confiança, para cuidar da farmácia. E a legislação é muito clara. Você tem que colocar alguém técnico para saber os nomes dos remédios, saber o vencimento. Agora, coloca uma pessoa leiga, né? Porque eu não culpo a pessoa que está lá, mas eu culpo a administração do governo G. Então, eu só estou dando esse exemplo para dizer como está a saúde na cidade de Jandira. E daí, vamos tocar adiante. Você vai lá no Gabriela, no posto de saúde do Gabriela, onde tem 20 mil pacientes inscritos lá, cadastrados. Eu acho que é o maior posto da cidade de Jandira. Você acredita que há 1 ano, mais de 1 ano, não tem psiquiatra para atender aquela população com problema de saúde mental? E sabe o que acontece? O paciente vai lá, o clínico geral dá a receita, o enfermeiro encaminha, pega o nome, depois ele vai lá e pega a receita. Só que nós temos que entender que o remédio da tarja preta, ele tem que ter um controle, porque dependendo do estado que você está, você diminui a dose ou você aumenta a dose, ou você até troca o nome, o remédio. Agora, como você pode, os pacientes ficar sem um especialista e só ficar trocando a receita? Isso não acontece só no Gabriel, isso acontece
também no Brotinho, isso acontece no Vila Eunice, isso acontece lá no Alvorada. Então, Jandira está sem psiquiatra. E quem está atendendo essas pessoas é os clínicos gerais, gente. E nós não podemos admitir isso. Vamos mais adiante, na saúde, porque não para por aí. A outra questão, um problema muito sério, a questão da insulina, a questão da fita destro. A fita destro é uma pessoa que tem um problema do diabetes. Essa fita tem que ter para medir, para fazer a medição constantemente, para saber como que está a aplicação da insulina. E ficou vários meses sem essa fita destro, sem a insulina nos postos de saúde. E aí é lamentável, você me pergunta como está a saúde de Jandira. Eu posso dizer, se não fossem os médicos cubanos do governo da Dilma, do Padilha, Jandira estava perdido. Porque hoje quem está segurando a onda da população na cidade de Jandira é os médicos cubanos. Os médicos, é verdade. Né? Porque hoje não tem ginecologista no posto de saúde. Se tem é muito pouco, não tem pediatra. E o povo fica tudo super desesperado. Então, a questão de saúde... alguns exemplos que eu estou te dando, Zé Brasil, é para retratar como está a nossa saúde na cidade. E agora nós vamos para o Hospital de Jandira, que é onde resultou, como você mesmo disse recentemente, da CI, na comissão processante. Antes disso, o prefeito ele vem alardeando, continua alardeando, não é? Que o governo do estado, em parceria com a prefeitura, vai construir um hospital para Jandira. Tem essa necessidade dessa construção desse hospital, já que nós temos aqui um espaço enorme? Zé Brasil, primeiro, nós temos hoje um hospital em Jandira, que você está lá enorme, só que é só hospital, só de fachada, literalmente, só de fachada. Está escrito Hospital Municipal de Jandira. Só que você vai no hospital, o centro cirúrgico está fechado. A maternidade está fechada. A única coisa que funciona no hospital é o pronto atendimento. E aí tem uma infraestrutura enorme. A maternidade fechada, com equipamento que veio do governo federal, tudo novo. O centro cirúrgico. E aí você fez uma colocação perfeita. Será que eu acredito? Eu não acredito em Papai Noel. Em primeiro lugar, o governador está no seu exercício da função. Existe um hospital na cidade de Jandira. Sabe o que nós precisamos? Que o prefeito crie a vergonha na cara dele, junto com o governador, e abra aquele centro cirúrgico, abre aquela maternidade, coloca médico para atender a nossa população, coloca um ginecologista para atender as mulheres, coloca um pediatra para atender as crianças, coloca clínico geral naquele hospital. Infelizmente não existe. Sabe o que o prefeito fez? Ele chamou o governador na véspera da eleição e o nariz de Pinóquio diz, que é o governador, diz que vai trazer o hospital. Só que ele prometeu 2 ambulâncias. Até hoje não veio ambulância para a cidade de Jandira. E sabe o que o prefeito fez? Alugou 3 carros populares para colocar como ambulância na cidade. Sabe qual o valor de cada carro? 27 mil reais, Brasil. Nossa. E daí você pega 27 mil, multiplica por 3, dá quase 90 mil reais por mês. Se você multiplica 90 por 12, dá quase R$1 milhão por ano. E você fala assim, R$1 milhão. Quantos carros populares? Uma ambulância está em torno de 70 mil reais. Quantas ambulâncias você não compraria para a cidade? Então, é dessa forma que o prefeito G falou que iria mudar a cidade de Jandira. Está mudando para o pior. É dessa forma que ele falou que iria acampar em Brasília. A gente não quer que ele vá acampar em Brasília. A gente só quer que ele vá no hospital de Jandira e veja da forma que o povo está sendo atendido. E o governador vem na véspera da eleição prometendo que vai trazer um hospital para a cidade. Enquanto ele não traz um hospital, pelo menos faz funcionar aquele que já existe na cidade. Exatamente. Hoje, as nossas gestantes estão nascendo, as crianças estão nascendo em Barueri ou no sanatório. Não tem hospital em Jandira. Isso dói o coração, dói o coração.
Eu, como vereador da cidade de Jandira, tem hora que eu tenho que colocar óleo de peroba na testa, porque eu sinto vergonha. Você vai no pronto-socorro aqui do Camargo, do Silveira, de cada 10 pessoas que estão lá, 7 é de Jandira. Você vai no pronto-socorro de Barueri, você vai ver, e ainda é humilhada, porque agora Barueri, ele só dá o pronto atendimento. Para dar prosseguimento no tratamento, eles falam, não, volta para Jandira, que aqui nós não vamos fazer. E daí eu estou assustado que tem gente de Jandira fazendo tratamento em Itapevi. Ao contrário, antigamente Itapevi vinha para Jandira. Agora sabe o que está acontecendo? A população está indo para Itapevi. É verdade. Então, Zé Brasil, eu quero dizer para você que é lamentável. Eu quero aproveitar também esse espaço aí, falar prefeito, por favor, enquanto o governador não cumpre a promessa que fez para você de trazer um hospital, vamos abrir a maternidade de Jandira, vamos colocar médico no hospital de Jandira, vamos atender com o nosso povo com dignidade, prefeito, por favor. Então, Zé Brasil, e agora entrando na comissão processante... Pois é, e esses problemas todos, logicamente, foram ocasionados por má gestão. E a má gestão no hospital de Jandira não ocasionou só esses problemas todos que a gente sabe, ocasionou também uma CPI. E é exatamente isso que o povo não sabe. Explique bem essa questão para o povo. Mas antes de entrar também na comissão processante, é importante esclarecer que a população não sabe, porque é jogado debaixo do tapete, que foi feito no hospital de Jandira uma auditoria pelo SUS, solicitado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, devido à questão do tratamento dado para os munícipes. E logo nós vamos ter acesso a essa auditoria. Porque eu fiquei assustado, Zé Brasil. Eu tive acesso a uma fiscalização da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, que foi feita no Hospital de Jandira, agora no governo do G. Você fica assustado. Medicamento vencido, Zé Brasil. Não tinha ventilador mecânico. Sabe o que é isso? É um aparelho, respirador mecânico, onde as pessoas que estão com problema parada respiratória, para usar. Só tinha um funcionando. Se tem 2 pacientes em estado grave, escolhe quem vai usar, quem vai morrer primeiro. E o pior, Zé Brasil, que eu fui ver a licitação e estava constando lá no processo que paga-se a locação, o aluguel, em torno de 80 mil para equipamentos lá no hospital. E só o respirador mecânico são 6 que deveriam estar lá. Sabe quantos estavam? Apenas 1. Eu quero perguntar para o prefeito. Prefeito, o povo está pagando 6 aparelhos respiratórios para ficar no hospital. Porque naquele momento só tinha 1 funcionando. Então, Zé Brasil, a questão da saúde é mais embaixo, Zé Brasil. E aí, com esse problema de médico, falta médico no hospital. E daí foi aí que os vereadores não se conformavam. Conversava comigo, com o presidente, falava, amigo, o que está acontecendo naquele hospital? É boletim de ocorrência, a gente não sabe mais o que fazer. E daí o que foi feito? Entrou-se uma denúncia na Câmara Municipal referente à questão do contrato do hospital. Só que eu, enquanto vereador, eu já tinha solicitado em requerimento o processo licitatório do hospital. E eu quase caí de costas, Zé Brasil. O estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação do Brasil, aonde os próprios dados do Ministério da Saúde apontam que é o estado onde tem mais médico per capita por pessoa. Sabe o que o prefeito G fez? O prefeito G do PV. Sabe o que ele fez? Ele contratou uma OS, uma organização social lá do Espírito Santo. Longe, do estado do Espírito Santo. E aí, com 10 médicos, no contrato estava escrito que ele contratou 10 médicos, sem licitação, por processo de emergência. Contratou 10 médicos, pagando em torno de 500 mil por mês para esses médicos ficar no hospital.
E aí, eu fiquei assustado, Zé Brasil. Quando eu vi, só que não tinha médico. Conta desses médicos. A gente começou a ir atrás. E daí, a gente começou a ter acesso à folha de ponto dos médicos. E aí que eu fiquei assustado. Tem um pediatra que trabalhava, não sei se ainda trabalha, em um mês, ele assinou a folha de ponto. Ele trabalhou o mês de janeiro e dezembro em torno de 500 horas em um mês. E aí, para um ser humano trabalhar 500 horas, ele tem que trabalhar seguido, quase 30 dias, 24 horas por dia. E esse médico, esse profissional, não tinha que ir para casa, não tem família, tinha que tomar banho no hospital, beber no hospital. Por quê? Para trabalhar 500 horas. Não tem outra explicação. E esse mesmo profissional, trabalhando nessas horas, ganharia em torno de mais de 50 mil por mês. Só que eu puxei o nome desse profissional no CNES, que é um cadastro nacional dos médicos, disponibilizado pelo site do Ministério da Saúde de Brasília. Qual foi a minha surpresa? Esse mesmo médico que trabalhou esses meses 500 horas em cerca de 500 horas por dia, ele tinha vínculo em outras prefeituras. Trabalhou em Taboão da Serra, um exemplo. Outro exemplo é Cotia, Barueri. Eu falei, gente do céu, como que o médico vai trabalhar? 500 horas em Jandira e ainda vai ter mais 3 empregos. Então esse médico deve ter... O dia dele tem 48 horas, não tem 24 horas. Então, Zé Brasil, foi levantado tudo isso. Além do contrato irregular, você tinha os profissionais que tinha que estar lá, mas não estava lá. Porque, gente, e aí vem a secretária de saúde na comissão processante de Jandira, a secretária do G do PV, ela fala o seguinte, que o médico possivelmente era à distância. É lamentável ouvir isso de uma secretária de saúde. Eu queria saber se ela tem coragem de levar a mãe dela, o pai dela ou o filho dela no médico à distância. Então são pessoas que não têm responsabilidade com a cidade de Jandira. Eu posso te falar porque isso está aqui filmado, isso está na Câmara Municipal. Porque depois que apresentou essas denúncias, que a gente teve acesso aos documentos, abrimos uma comissão processante para investigar. Ficou mais de 90 dias aqui nessa Casa de Leis para investigar. E aí, o prefeito G, em vez de melhorar a saúde, sabe o que ele fez? Ele recorreu ao judiciário para tentar paralisar os trabalhos da comissão processante. Tentou uma mandado de segurança no Fórum de Jandira, não conseguiu, e daí ele entrou na segunda instância, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, não conseguiu, e ainda ele tentou, depois de tudo isso, ele tentou entrar com uma reconsideração no Fórum de Jandira, e não conseguiu. E daí o que acontece? Veio para a Câmara, terminou o relatório final e o relatório dá medo. Tudo isso que nós víamos falando foi apontado nas investigações. Só que a votação é política. Os vereadores temos que respeitar o voto de cada vereador. E aí, a semana passada, colocou em plenário a Câmara Municipal. 5 foi para a cassação do prefeito. Sim. Não é verdade? 5. E os outros 8 votaram para a absolvição do prefeito. E eles tinham, esse pessoal que votou, por exemplo, favorável à não cassação do prefeito, eles tinham conhecimento do texto jurídico, das denúncias, eles leram. Ah, com certeza. E por que votaram? Quando eu falo para vocês, Zé Brasil, que eu posso respeitar o voto de cada vereador, mas eu não quero dizer que eu concorde com eles. Eu discordo totalmente. Se eles não estavam convencidos nas documentação, eu convido eles para ir no Gabriela, ir lá no Fátima, ir no Alvorada, conversa com algum paciente, conversa com o morador. Eles vão dizer como que está a saúde de Jandira. Então,
Se alguém tiver, se algum parlamentar, se alguém tiver dúvida, pergunta para um dos seus eleitores, sim, que eles vão dizer. Então, na verdade, só que daí a Câmara arquivou, porém, essa peça tem que ser encaminhada para o Ministério Público. Isso já foi, inclusive. Essa peça tem que ser encaminhada para a Polícia Federal. Essa peça tem que encaminhar para todos os lugares. Porque isso ainda vai ter desdobro. Isso é caso de polícia, gente. Não encerrou, né? Claro que não. Isso lembra muito o governo da doutora Anabel. Quando nós estávamos discutindo aqui o desvio do dinheiro público, principalmente quando não chegava merenda para as crianças nas escolas, faltava alimentação escolar, a Câmara Municipal arquivou. Depois de 2 anos, a Polícia Federal constatou, prendeu e ainda bloqueou os bens. Provavelmente isso vai acontecer daqui a 2 anos. Só que o problema, até lá, quantas pessoas vão precisar da saúde? Sim, quantas pessoas vão morrer? Então, é lamentável. Mas eu quero dizer, Zé Brasil, que sempre eu gosto de dar um exemplo, porque as pessoas perguntam para nós, Zezinho, adianta você ficar só você batendo, né? Um dia tem que mudar. E daí eu pego para essas pessoas que perguntam para mim diariamente, Zé Brasil, para você, para todos os ouvintes, eu quero dizer que o grande exemplo maior é aquele pensamento que todos conhecem, daquele famoso beija-flor, que a floresta está pegando fogo, e daí as aves todas começam a correr, fugir, e daí chega o elefante e pergunta pro beija-flor, beija-flor, o que está acontecendo com você? Você está indo na cachoeira, pegando a gotinha de água e jogando no meio da floresta. Mas isso não vai adiantar. Você vai morrer. Vai embora, foge. O beija-flor respondeu para o elefante: eu estou fazendo a minha parte. A partir daí, o elefante se comoveu com a tromba, começou a pegar água. Os outros animais começaram a pegar água. E de repente, como se fosse uma magia, a floresta, eles conseguiram apagar o incêndio. E cada um resolveu fazer a sua parte. Cada um resolveu fazer a sua parte. Então, esse exemplo da comissão processante na cidade de Jandira, eu acho que os vereadores, o presidente da Câmara, né, que é o Minho, os outros vereadores, que é o próprio Odair, eu, quem mais? O próprio Avelino, que foi o presidente da comissão, votaram a favor da cassação. E os outros vereadores que votaram contra, por algum motivo, também acharam que deveria votar, a gente respeita. Mas só estou dando esse exemplo, que eu estou fazendo a minha parte. Exatamente. Eu vou, Zé Brasil, à noite eu vou dormir, eu durmo com a minha consciência tranquila. Não é fácil esse papel que a gente exerce na sociedade, viu? Né? Porque essa questão dessa gotinha, conta muito. Se você imaginasse, afeta tanta gente, incomoda tanta gente, Zé Brasil. Mas vamos continuar com essas gotinhas. Lógico. No início da nossa entrevista de hoje, você falou um pouquinho do transporte, né? Transporte urbano aqui da nossa cidade. E agora eu quero falar mais um pouquinho dessa questão aí. Muito bem, já foi renovado o contrato, não é? Por que esse contrato não passou pela Câmara, para os vereadores olharem, olha, está faltando... Fazer emendas. Olha, prefeito, peça ajuda aqui para a gente, que a gente tem um montão de ideia para dar para vocês. Não passou por aqui, não é? O contrato para ser assinado. Algum vereador tem conhecimento do conteúdo? Não, nada disso. Logo que o G assumiu, ele esperou até junho de 2013, ele tinha 6 meses para organizar a licitação. Ele não fez isso. Em junho de 2013, ele fez um contrato emergencial com a empresa de ônibus, com a Benfica, por 6 meses. Ele não organizou a licitação. Chegou janeiro de 2000. Depois de 6 meses, de novo, ele fez um outro contrato emergencial. E depois ele fez o processo licitatório, onde a Benfica ganhou. Né? A empresa Benfica, de novo, vai ficar por mais quase 15 anos na cidade. E a questão do ponto de ônibus, que é uma das questões que
que afeta muito a população, né? E a gente sabe disso, você já tinha dito isso, ônibus velho e o preço da passagem. Não, é assustador, porque na verdade, Zé Brasil, nós sabemos que quantas pessoas em Jandira hoje pegam o transporte público, não é verdade? E aí, as pessoas pagam R$3, além de pagar um transporte super caro, ela paga um transporte que não tem segurança para ela, que não tem conforto para ela. Então, na verdade, o que o prefeito G teria que colocar nessa licitação é exigir ônibus de qualidade. Porque você vai em Barueri, os ônibus lá é seminovos. Aqui em Jandira é sucata. Você vai em Itapevi, que é Itapevi, os ônibus é boa qualidade. E daí o que acontece? Você pega as placas de ônibus que está em Jandira, é tudo de outra cidade, sabe por quê? Os ônibus que não servem em Barueri, eles mandam para vir para Jandira. Então, trata a população como o resto. Entendeu? Então, na verdade, só para finalizar essa questão dos ônibus, eu vou falar com o presidente da Câmara, eu vou estar propondo a gente entrar com uma ação popular para a gente garantir que a empresa de ônibus Benfica coloca ônibus com condições dignas para o nosso povo e principalmente com portadores de necessidades especiais. Os ônibus têm que ter esse acesso. Não está, então nós vamos exigir, mais uma vez, recorrer ao judiciário para que a gente possa resolver o problema do transporte coletivo na cidade de Jandira. Infelizmente, né? Uma outra questão bastante interessante aqui na cidade é a juventude. Nós temos aqui, acho que 2 vezes por ano, 3, que são a questão do rodeio, da festa junina, e aonde eles vêm, de uma forma ou de outra, né, buscar seu lazer. A festa junina dos anos passados era R$1, depois R$2 e agora foi para R$5. Eu não sei se é justo cobrar esse preço, não é? E eu queria também saber de você sobre lazer para a juventude, projetos para a juventude, que falasse um pouquinho para nós dessa questão. Então, na verdade, com juventude a gente fala com muita tranquilidade, porque eu vim da Pastoral da Juventude, fui presidente da União Estudantil da cidade, e a gente vê que para a gente combater a violência, combater a questão das drogas, nós precisamos criar políticas públicas da juventude. E hoje, na cidade de Jandira, eu fico muito preocupado, por exemplo, a festa junina que deveria acontecer no mês de junho. Já começou errado. Este ano, o prefeito G está fazendo no mês de julho. Como se não bastasse, você mesmo citou que o ano passado R$2. O que justifica você ter um aumento de 150%? A inflação está em cerca de 6,5%. Mesmo que aplicasse a inflação, não daria isso. Então, que absurdo, 150%. A questão da festa junina, na cabeça dos governantes aí do G, parece que virou uma coisa econômica. E não é. A festa junina é para você resgatar a cultura do povo e proporcionar, não só para o jovem, mas para a família jandirense, um lugar de lazer, né? Onde eles estão acostumados há décadas. E aí eu fico muito preocupado, Zé Brasil. Você tocou no tema central. Por quê? E eu falo isso com muita tranquilidade. Porque a festa junina no ano passado saiu dos cofres públicos, que foi em todas as licitações, mais de R$1.700.000. Saiu dos cofres públicos. Para organizar a festa. E não voltou. Por exemplo, gastou 160 mil com seguranças particulares, gastou em torno de 30, 40 mil com banheiros químicos, gastaram em torno de 20 a 30 mil para fechar aquelas questões de aços lá. Gastou-se quase 200 mil com som. Eu posso dizer, não estou mentindo. E gastou com artista, só um artista, 250 mil, coisas absurdas. E aí o que acontece? Cobrou-se a bilheteria
né? O dinheiro que entrou na bilheteria, o dinheiro que entrou, alugou o parque, e aí entrou um recurso, só sei que a prefeitura ainda ficou com déficit, que saiu dos cofres públicos, mais de 600 mil reais. E daí eu quero dizer, eu acho muito complicado essa questão de cobrar um ingresso, porque a juventude que está indo na festa, ou o pai de família, ele já está pagando a festa. Sabe por quê? No momento que ele paga o IPTU, no momento que ele paga a conta de luz, a conta de água, no momento que ele paga os seus impostos, ICMS, ISS. Então, isso vai tudo para um fundo, né, que é distribuído entre o município, o Estado e a Federação. Agora, eu fico muito assustado. O que o G fez o ano passado, ele fez uma licitação, gastou dinheiro público e ainda cobrou do povo. Porque ele pegou o dinheiro do povo para contratar as empresas do parque e depois ainda cobrou o valor. Este ano, o que ele está fazendo? Ele vai fazendo o teste. Parece que o povo é cobaia. Ele vai fazendo o teste. Este ano ele fez um chamamento público para a empresa explorar o local. Então é uma empresa particular que está organizando. E aí cobra-se o valor de R$5 e R$5 no parque. Só que eu estava olhando o laudo do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro deu o máximo para entrar naquela área 7 mil pessoas, em torno de 7 mil pessoas. E aí, Zé Brasil, muitas vezes eles tentam marginalizar o vereador que está cumprindo seu papel, porque muitas vezes, quem me conhece sabe que sou a favor de políticas públicas da juventude, festa, rodeio, mas a gente quer que aconteça a festa junina coerência, com segurança. O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, lá na Santa Maria, na cidade de Santa Maria, quantos jovens morreram, Zé Brasil? Sabe por quê? Irresponsabilidade, tanto do prefeito como das pessoas que estavam organizando. Sabe o que eles fizeram? Colocaram jovem num local onde podia, sei lá, a lotação máxima era 300, 400, colocou 1.000, 1.200, não é verdade? Para ganhar dinheiro. E aí, o que eu fico preocupado aqui em Jandira, eu sou a favor da festa, mas como você pode colocar como o último show, eu estava olhando as imagens, Zé Brasil, você quer. Agora eu que vou te fazer uma pergunta para você. O cantor Thiaguinho veio em Jandira, sábado. Tenho certeza que você que organiza evento, tem muitos anos de trajetória, quantas pessoas você imagina que entrou ali naquela área de eventos para ver o Thiaguinho? Olha, milhares e milhares de pessoas. Mais ou menos. Tá acima de 15 mil pessoas, né? Acima de 15 mil pessoas. Então, Zé Brasil, eu quero te perguntar, e o prefeito no meio, será que não é uma irresponsabilidade a partir do momento que o Corpo de Bombeiro, que é a autoridade máxima da segurança, determina que naquele local não pode passar de 7 mil pessoas e coloca o dobro, como você mesmo está dizendo? Então eu fico perguntando, é isso que nós não podemos aceitar. Entendeu, Zé Brasil? Nós queremos que a juventude tenha acesso a lazer, mas lazer, acima de tudo, com segurança. Lazer com garantia, que ele vai entrar lá na festa e vai sair com dignidade, vai sair vivo de lá. Exatamente. Outra questão, eu aprovei o ano passado o projeto da virada cultural na cidade. O ano passado o prefeito não fez. E está marcado para fazer todo mês de dezembro de cada ano. Então, espero que o prefeito faça esse ano, né? A virada cultural, porque a virada cultural é onde você pega no Gabriela, a Praça Central de Jandira, lá no Tereza, você coloca um palco de pagode, coloca um outro palco da música gospel, coloca outro de vários ritmos, onde você contempla todas as tribos, não é verdade? É verdade. Então, é uma questão popular, que isso já acontece na Prefeitura de São Paulo, foi aprovado em Jandira, é de minha autoria, isso demonstra que eu sou a favor de lazer para a nossa juventude, mas lazer com responsabilidade. Com responsabilidade, eu acho que é verdade. Muito bem, conversamos aqui com o vereador Zezinho, não é?
bastante conhecido na cidade pelo trabalho que faz, enfim, pela fiscalização acirrada que faz também em relação à prefeitura. E eu queria chamá-lo para suas considerações finais, vereador, e agradecer pela sua participação conosco. Quero dizer, Zé Brasil, quero te agradecer mais uma vez, né, por esse diálogo que nós estamos aqui, né, um bate-papo, que isso é uma utilidade pública. Sim. Porque é importante um espaço democrático como esse, porque não é só o vereador Zezinho que está aqui, foi aberto para todos os vereadores e todos os partidos políticos, para estar dialogando com os familiares da cidade de Jandira e região, né, para a gente estar discutindo os problemas. Porque muitas vezes a estrutura, a máquina do governo é muito pesada, que eles soltam um monte de jornal, panfleto, carro de som e tentam passar uma imagem que parece que está tudo bem, está tudo maravilhosamente bem. É o país das maravilhas, né? Parece o prefeito aparecendo a Alice no parque, Então eu quero dizer que eu estou com os pés no chão. Eu moro na cidade de Jandira e eu quero mandar uma mensagem aí para a comunidade jandirense, dizendo que eu acredito ainda numa Jandira mais justa, mais igualitária, aonde eu posso pegar o índice da educação, Zé Brasil, e dizer para você, nossa educação tá boa, mas hoje eu posso dizer para você, se você pega a prova Brasil, as notas de Jandira, o ensino de Jandira está pior do que lá no Nordeste. A juventude daqui, quem tem condições, está pagando Kombi, transporte para estar estudando em outra cidade. Então, eu quero mandar uma mensagem para os jandirenses, dizendo que eu não vou me calar, eu não vou ficar quieto, eu vou cumprir meu papel, enquanto eu ver e continuar vendo o ensino, a qualidade do nosso ensino público está dessa forma. Enquanto eu ver uma Dona Maria, o seu José querendo passar no psiquiatra e não conseguir, quando eu vejo uma pessoa querer pegar um AS num posto de saúde e o AS está vencido. Então eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo, estão nos assistindo nesse momento, as pessoas podem dizer, pô Zezinho, você é muito radical, mas não é sendo radical. A gente tem que fazer do mandato da gente de vereador como se fosse o primeiro dia. Porque se você se acomodar, você vai ser mais um no meio desse universo todo. Então, para mim finalizar, Zé Brasil, a gente tem que mudar a nossa casa para mudar a casa dos outros. Não adianta eu querer falar do meio ambiente da Amazônia. Não adianta eu querer discutir lá a questão dos problemas do Nordeste ou lá do Sul. Eu quero discutir os problemas da minha cidade, da minha casa. Então, Zé Brasil, eu tenho fé em Deus que nós vamos tentar mudar essa realidade de Jandira. E que nos futuros governos, o povo de Jandira para de ser cobaia, de ficar fazendo teste com o governo e entra governo. O povo não aguenta mais tanto sofrimento. É verdade. Muito bem, essa entrevista foi muito bacana e eu volto já já com mais um entrevistado. Já já a gente volta.